Bom, então continuando aqui a aula de ontem, esse slide aqui é um resumo do que a gente viu, né? Então a gente está analisando, nesse momento, as equações do movimento dos fluidos na forma diferencial, em contraposição à análise integral que a gente fez na parte anterior da matéria. Então a gente viu que aqui o que acontece é que a gente consegue analisar ponto a ponto o escoamento, né? O comportamento do fluido no escoamento, em contraposição à análise integral, que era uma análise que a gente se baseava na informação da fronteira e como que o fluido eventualmente, né, se comportaria globalmente em termos de variação de massa, de quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular, energia, né? E agora não, agora a gente faz discretiza, né, o que se chama de discretizar o domínio em vários elementos pequenininhos, né, que são os volumes de controle, e a gente aplica a equação da conservação da massa e aqui da conservação da quantidade de movimento linear em cada um desses domínios, né, em cada um desses pequenos volumes de controle. Então a gente tem aqui a segunda lei de Newton, escrito na forma diferencial. A gente chegou pela cinemática da partícula na expressão da aceleração da partícula, né, no dv dt. Então a gente tem uma derivada total, que é a soma de uma derivada local, que é justamente a aceleração pela variação da velocidade no tempo, mais um termo de aceleração convectiva, que é um termo de variação da velocidade por diferenças de velocidade que eventualmente existam no escoamento. Quando a gente substitui aqui o dm, né, o elemento de área dm, por um ρ dv, esse dx, dy, dz é um dv, né, um dv de volume. E a gente iguala, né, os termos das forças que a gente obteve, força de corpo, força de superfície, que está aqui, né, descrita aqui. Então a gente iguala essas expressões, a gente fica com essa relação aqui, que é a equação diferencial da quantidade de movimento linear. E é o que a gente discutiu ontem. Ela descreve uma série de movimento de fluidos, desde de uma colher misturando café até o movimento dos fluidos escoando num rio, por exemplo. Tá? Então aqui estão as forças de superfície de corpo, né? Então as forças de corpo e as forças de superfície, o termo de aceleração local e o termo de aceleração convectiva. E aqui a massa específica, que seria a massa, né? O dx, dy, dz foi simplificado do lado esquerdo aqui da equação, né? Aqui tem um dx, dy, dz do volume, né? Mas aqui do lado esquerdo também tem, multiplicando todo mundo. Então ele foi simplificado. Bom, então essa é a expressão mais geral para descrever o escoamento de um fluido compressível. Então isso daqui a gente não fez nenhuma restrição contra a compressibilidade, contra o comportamento do escoamento, se é laminar ou turbulento. Então essa é uma equação bem geral, né? Mas aí, para a gente aplicar essas equações, assim como a gente fez lá atrás, na parte inicial do curso, a gente precisa de ter uma forma de medir essas tensões normais e de cisalhamento com grandezas mensuráveis, né? Que sejam fáceis de serem medidas. Esse sistema de equações aqui normalmente não é mostrado, não se mostra em livros de graduação como que se chega aqui. Isso daqui normalmente é assunto de pós-graduação. Mas o que eu fiz aqui, só para deixar vocês um pouco mais confortáveis, foi pegar, por exemplo, essa expressão aqui, essa primeira relação que relaciona a tensão de cisalhamento com gradiente de velocidade. A gente já demonstrou isso, né? Então, passando esse slide aqui, ó, a gente, para o caso unidimensional, a gente viu que a tensão de cisalhamento era μ du dy. Ou seja, se você tem um gradiente de velocidade, né, a 90 graus com essa distância h aqui, ó, tá? Então a gente tem uma velocidade em u, né, uma velocidade em x, que a gente chama de u, variando em y. Então isso provoca um cisalhamento. De novo, né, como se você pegar uma pilha de carta de baralho e puxar, manter a de baixo
A primeira carta lá embaixo parada e a de cima você puxar para um lado ou para o outro. Cisalhar, né? Puxar ou empurrar a 90 graus. Quer dizer, você exercer uma força de cisalhamento ali na primeira carta, ela vai cisalhar. Cada carta vai adquirir uma certa velocidade. Então, aqui são as camadas de fluido, e você poderia pensar nas camadas de fluido como as cartas do baralho. Tá? Cada camada vai ter a sua velocidade. Isso daqui foi para o caso unidimensional, que a gente chegou nessa relação, e aqui é o caso bidimensional, na verdade tridimensional, né? Ou seja, esse elemento fluido aqui, que está representado aqui, ele pode cisalhar com relação, ele pode ter uma tensão de cisalhamento na face Y, na face X, aqui, ó, na face Y, na direção X. Deixa eu dar um zoom ali, peraí. Aqui. Essa face aqui superior, ela pode cisalhar na face Y, né? Então a face, lembra que é aquele plano que contém a normal unitária diária, né? Então aqui a normal unitária está na direção X, ó. Então esse é o plano X. Aqui a normal unitária está na direção Y, então esse é o plano Y. Então aqui essa tensão de cisalhamento é a tensão na direção X no plano Y, né? E aí ela acontece porque você tem um gradiente de velocidade em U, né? Você tem um gradiente de velocidade em Y com relação a X, né? Certo? A velocidade em X ela vai mudando à medida que o Y muda. Então você cisalha. E isso acontece, no caso tridimensional mais geral, ó, isso acontece tanto com U e Y quanto com V e X. Tá? Então é provado que na mesma proporção ou com a mesma magnitude que a tensão de cisalhamento na face Y na direção X ocorre, uma tensão de cisalhamento na face X na direção Y também ocorre. Tá? Elas são iguais. Isso é provado matematicamente, então quer dizer, esse tensor de tensão com uma série de hipóteses simplificadoras, ele tem esse comportamento. Então, essa tensão de cisalhamento é igual a essa tensão de cisalhamento. Tá? Então, a tensão de cisalhamento na face Y na direção X é igual a tensão de cisalhamento na face X na direção Y. Tá? Certo? Então, é uma tensão de cisalhamento assim, né? Com relação a esse elemento, e uma tensão de cisalhamento assim, ó. Tá? Que ela acontece de forma concomitante. Esse é o caso mais geral, né? Esse daqui é o caso mais geral. Tridimensional tem nas outras direções também, e tem as tensões normais, né? Por causa da pressão. E aí, ó, no nosso caso unidimensional, a gente demonstrou isso daqui, né? A gente demonstrou esse mi du dy, eu até fiz ontem a conta de novo, né? Que é um d alfa dt, que é transformado em du dy. E a tensão normal, a expressão mais geral é essa daqui, ó. É essa relação aqui, né? Menos P, menos 2/3 de mi é a viscosidade, né? Divergente do vetor velocidade, 2mi du dx, que a gente, simplesmente, né, quando a gente estuda aqui os casos simplificados em mecânica dos fluidos, a gente fica que o sigma x, ou sigma y, ou sigma z é menos P. Porque esse termo aqui, para o escoamento incompressível, é zero, então isso daqui é zero. E o escoamento, a gente assume que ele é completamente desenvolvido, então du dx é zero. A gente vai definir melhor o escoamento completamente desenvolvido. Então, zerando esses dois termos, a gente fica que o sigma xx é menos P. Então, eu peguei aqui essas expressões um pouco mais complicadas e estou mostrando para vocês como é que a gente já trabalhou nelas de forma mais simples, né? E como que a gente trabalha nelas, na verdade, né? Como que elas aparecem para a gente. Aí, substituindo, assumindo que o escoamento seja laminar, né? Aqui, isso daqui, na verdade, já é uma hipótese de que o escoamento é laminar, né? Fazendo essa igualdade aqui, isso vale para o escoamento laminar, não vale para o turbulento. Então, assumindo o escoamento laminar, essa é a expressão mais geral para um fluido compressível.
E a gente não vai ver o escoamento turbulento. É muito complexo isso daqui, então a gente vai ficar com caso laminar. Mas a gente precisa dar uma simplificada ainda, né? As coisas ainda estão um pouco confusas ainda. Ele ainda é complexo, então o custo computacional e braçal dele é bem grande. Então a gente vai precisar de mais hipóteses simplificadoras. Observa que a gente já está simplificando muito o problema e a gente ainda precisa mais ainda para conseguir algum tratamento analítico ou tentar, né, resolver isso de alguma forma. E se a gente considerar o escoamento incompressível com viscosidade constante com relação à temperatura, né, a gente consegue dar uma simplificada e chega nas equações de Navier-Stokes, né, que nada mais é do que uma relação entre as forças e as acelerações que se desenvolvem no escoamento de um fluido incompressível em regime laminar com viscosidade constante. Tá? Então aqui estão os termos de aceleração local e aceleração convectiva, isso para cada um dos eixos coordenados, aqui tem coordenadas cartesianas, né? Então x, né, aqui é para o eixo x, aqui para o eixo y, e aqui para o eixo z. E aqui estão a soma das forças de corpo e de superfície que agem em x, y e z na partícula que está se movendo. Né? Essa é uma das expressões mais importantes de McFlu, e mesmo com todas essas simplificações que a gente fez, ela ainda não permite um tratamento analítico. A gente ainda precisa, analítico fechado, que eu digo, né? Um analítico que você consiga chegar numa expressão, uma relação fechada para resolver esse sistema de equações, que seja a solução desse sistema de equações. Tá? A gente tem aqui, ó, 4 incógnitas. O VW, né, as componentes U, V e W são os componentes do vetor velocidade em cada um dos eixos coordenados. E a pressão. Além disso, a gente tem a pressão. Mas a gente tem 3 equações, né, porque todo o resto aqui é parâmetro. Né? Ρ é parâmetro, G é parâmetro. Né? O X são as direções, né, que a gente está avaliando a equação, T é o tempo. Tá? Então, a gente precisa de mais uma equação para fechar isso daqui, que vai ser justamente a continuidade. Tá? Que para as hipóteses que a gente está analisando, a continuidade fica dessa forma aqui, né? Grade de V igual a zero, o divergente de V igual a zero. Tá? A gente pode escrever essas expressões na forma vetorial, né? A continuidade a gente já tinha visto aqui, ó. E Navier-Stokes, na forma geral, na forma vetorial, fica dessa forma aqui, ó, Dzão V dt, né? Lembra que o dv dt, e aqui V, vetor velocidade, né? E aí para cada eixo coordenado a gente abre aqui, ó, aquele vetor V maiúsculo, tá? E que ele é composto, né, a derivada total ou material, Dzão V dt, é a derivada local, que é a componente com relação ao tempo, mais a aceleração convectiva, né? Aceleração local mais aceleração convectiva. Tá? E o gradiente laplaciano, né, que aparecem aqui, são definidos dessa forma. Tá? Certo? E aí, eu estou reescrevendo aqui as equações de Navier-Stokes, que estavam escritas aqui, mas chamando a atenção para algumas coisas. Existe uma certa, apesar dela ser meio grande, existe uma certa simetria, vamos dizer assim, nessas equações em coordenadas cartesianas, que eu estou falando. Né? Então, a gente pode escrever essas equações e observar, por exemplo, ó, que o U, V e o W, eles sempre se repetem, né? Porque isso veio de um vetor velocidade aqui, ó. Dentro dessa derivada aqui total, tem um Vzão ali, que é justamente as componentes do Vzão ali, ó, U, V e W. E aí a gente tem a derivada para cada componente, ó, certo? Du dt, U du dx, V du dy, W du dz. Então o U sempre se repete, porque a gente está em x, mas essa derivada com relação a cada uma dos eixos coordenados, a gente tem que fazer o produto interno com o vetor Vzão, né, o vetor velocidade, que é composto pelo U, V e o W. Tá? Igual a ρgx, né, que são as forças de corpo. Então aqui a gente tem os termos de aceleração da partícula, local, aceleração local e convectiva. Aqui a gente tem os termos de força de corpo e as forças de superfície.
Aqui a força de superfície por causa da tensão normal, né? O sigma em x. E aqui as tensões de cisalhamento. Então, derivada segunda de U com relação a x, derivada segunda de U com relação a y e derivada segunda de U com relação a z. Isso para cada um dos eixos coordenados. Então, observa aqui, ó, que eu pintei de vermelho as componentes que respeitam o sistema de coordenada. Então, aqui em x, o vetor velocidade aqui, né, componente do vetor velocidade é U, em y é o v, então eu estou mudando aqui os vermelhos, né, e eu mantive em azul todo mundo que é igual, né, a todos os termos, porque é justamente o gradiente do vetor velocidade, o divergente do vetor velocidade, vezes o vetor velocidade, tá? Que é justamente o termo da aceleração convectiva, lembra lá atrás? Ó? Deixa eu voltar aqui. Que era isso daqui, ó. Aqui. Aqui, ó. É o divergente do vetor velocidade, escrito na forma vetorial, né? Vezes o vetor velocidade. É por isso que é UVW vezes cada um dos componentes. Aqui está o V, né? Então aí a gente, em X o V é U, em Y o V é V, né? V minúsculo, e em Z o V é W minúsculo. Então por isso que lá, nas equações de Navier-Stokes, a gente tem esse... Cadê? Por isso que aqui nas equações de Navier-Stokes a gente tem esse vetor velocidade multiplicando o divergente. Mesmo com essas simplificações, é impossível a gente ter uma solução analítica fechada. Nesse caso aqui, observa que a gente já falou que o escoamento é laminar, incompressível e a viscosidade é constante. Então isso já restringe bastante e já tira fora, né, uma série de aplicações experimentais que a gente encontra na indústria. Mas ainda assim, existem aplicações, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês até na aula de hoje, que esse sistema de equações aqui, resolvido com uma série de simplificações, ela pode ser interessante, tá? Aqui eu não vou fazer a demonstração, essa equação de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, a gente vai usar essa relação aqui, mas sem demonstrá-la. Então aqui a componente R, né? Então o eixo R é o eixo radial, né? Para fora ali do cilindro. Então essa é a componente R. A continuidade em coordenadas cilíndricas é dada por essa relação aqui. Tá? Aqui acontece um fatorzinho complicador, né? Porque o R e o θ eles são acoplados, né? Certo? Um está acoplado com o outro. Né? Se você jogar o θ para cá, você tem que automaticamente saber aqui, ó, os eixos, né? Eles aqui a gente tem essas duas coordenadas acopladas nesse caso, né? Então a coisa fica um pouquinho mais complicada. Aqui a componente θ e a componente z, tá? Bom, agora é o seguinte, né? Tendo visto as equações de Navier-Stokes, eu sugiro que vocês pelo menos uma vez escrevam à mão esse sistema de equações aqui, né? Antes de começar a fazer o exercício, porque na hora de fazer o exercício não tem jeito, vocês vão ter que escrever direto isso daqui, né? E aí isso acaba entrando naturalmente. Vocês vão ver que existe uma certa lógica nas equações de Navier-Stokes. Então, o que a gente vai fazer aqui está sempre relacionado com as equações de Navier-Stokes de alguma forma. Vai estar relacionado também com a equação integral, mas as equações de Navier-Stokes vão ser a base de todos os estudos que a gente vai fazer até agora, até o final. Tá? Então, a gente vai analisar problemas físicos e propor simplificações para esse sistema de equações. Tem muita pesquisa na literatura e muitos pesquisadores, né, que passam a vida tentando obter soluções para esse sistema de equação, mesmo que seja para um escoamento newtoniano incompressível, laminar e com viscosidade constante, que restringe bastante a análise. Mas tem grupo de pesquisa que tenta resolver isso daqui, achar soluções, né,
gerais ou maneiras de resolver esse sistema de equações, por mais que o resultado não vai ter tanta aplicação assim, mas para vocês verem a conveniência que é, né, a relevância que tem esse sistema de equações na literatura. Tá? Para nós aqui, a gente vai analisar exemplos com muitas simplificações para tornar a solução viável. A gente vai ver algumas soluções analíticas fechadinhas, que esse sistema de equação aqui fornece uma solução, mas eu até tento inclusive fazer uma relação com casos experimentais, mas tem coisas mais complexas, né, para ser visto em função disso, tá? Bom, e aí, com relação às equações de Navier-Stokes, existem duas classes de problema. Um, determinar o campo de pressão a partir de um campo de velocidade conhecido. Então, se for dado o campo de velocidade, a expressão do campo de velocidade, e a gente quiser saber o campo de pressão, né? Então a gente tem, por exemplo, essas componentes U, W e V, e a gente quer saber o campo de pressão, o dPdy, dPdx e dPdz são as incógnitas, ou determinar tanto o campo de pressão quanto o campo de velocidade, quando a geometria e as condições de contorno, e eventualmente as condições iniciais, são dadas. Tá? E aí a gente então consegue resolver, a gente vai ver isso. Esse é um caso que a gente vai analisar, né? A gente tem alguns exemplos desse segundo caso aqui feitos, tá? Que a gente vai fazer juntos aqui. A gente só vai estudar escoamento incompressível, né? Eu já falei, né? Eliminando as variações da massa específica, viscosidade constante. Agora, se a temperatura do fluido variar, a gente tem que recorrer à equação da energia. Essa é uma outra equação que vocês verão em transferência de calor, mais especificamente na parte de convecção, um dos modos de transferência de calor, né? Vocês vão ver a condução, a convecção e a radiação. Então, na convecção, essa é a expressão que rege a transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido, escoando adjacente a essa superfície sólida, né? Então, a gente tem aqui o Q de taxa de transferência de calor, a gente tem um termo de dissipação viscosa, que é dado por essa relação aqui embaixo, e a gente tem os termos de transferência de energia térmica. A gente tem a difusão de calor, né? Aqui no fluido, e como que o fluido carrega aqui, ó, U e V dt dx, né? A variação de temperatura em x e em y, carregados ou transportados pelo movimento do fluido, aqui, ó, U e V. Tá? Esses aqui são os termos de velocidade, multiplicados pelos termos de difusão térmica, aqui, né? De gradiente térmico, dt dx e dt dy. Sendo que essa velocidade, né, essas componentes aqui, U e V, elas estão acopladas com essa solução aqui da hidrodinâmica, né, do escoamento, do movimento do fluido. Então, quando você tem fenômenos de transferência de calor e quantidade de movimento linear, a gente tem que resolver um sistema meio complexo aí de equações para chegar na solução do problema. Tá? A gente não vai fazer isso aqui. Em transferência de calor, vocês vão ver que tem uma maneira simples de evitar ficar resolvendo equações diferenciais, que é o uso de correlações empíricas. Mas tudo bem, se algum dia vocês precisarem partir no braço para resolver as equações diferenciais, aqui está uma delas, em bidimensional, com essa série de hipóteses simplificadoras que eu citei aí anteriormente, né? Então, todas essas equações, elas são acopladas com Navier-Stokes e com a continuidade. Tá? Esses termos aqui, todos eles, né, velocidade aqui, elas estão acopladas com esse sistema de equações aqui. Acoplado significa que essa velocidade aqui influencia nessa velocidade dentro dessa equação, tá? E nessa aqui também.
Nós aqui, né, a gente aqui no nosso mundo, vai ficar com no máximo 4 variáveis desconhecidas, né, a pressão e as 3 componentes do vetor velocidade, e 4 equações diferenciais. A gente não vai trabalhar com, com esse problema térmico aqui, é só para mostrar para vocês. Bom, então as equações de Navier-Stokes elas são importantes e complexas. Então, uma estratégia para resolver esse sistema de equação ajuda bastante a evitar erro. Então, aqui tem uma sugestão para minimizar, né, esse tipo de erro, né? Um procedimentozinho para a solução desse problema. Então, monta o problema e a geometria identificando a dimensão e o parâmetro do problema. Então, você faz um esqueminha ali, né, desenha mais ou menos um esqueminha do problema no papel. Aí depois listar as hipóteses, as aproximações e simplificações e condições de contorno. Então, tudo que é hipótese simplificadora, todas as aproximações que você pode fazer, né? Você vai listar. E a condição de contorno, ela determina a característica particular de cada problema físico, né? Certo? Então, se ele tem uma certa tensão de cisalhamento em alguma região que você sabe, se a velocidade é conhecida em alguma região, então é a condição de contorno que vai particularizar o problema. Aí tem que simplificar as equações de Navier-Stokes, né, as equações diferenciais do movimento, o máximo possível. Então a gente vai simplificando, a gente vai ver, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, ver como é que a gente consegue simplificar bastante o sistema de equações. A gente integra as equações, resultando em uma ou mais constantes de integração, e aí só em casos simples a gente consegue integrar direto, né? O que a gente vai resolver aqui normalmente é assim, a gente vai conseguir integrar direto, mas senão não tem jeito, tem que partir para um método de solução de equações diferenciais, ou então aqui, no caso, né, a gente integra as equações diretamente. Aplicar as condições de contorno para obter, né, resolver ou obter as constantes de integração, talvez fique melhor obter, né? E aí, tantas condições de contorno quantas necessárias para resolver todas as condições de constante de integração. Tá? Aí, verificar o resultado. Você pode aplicar as equações diferenciais que você obteve, né? Verificar que a solução da equação diferencial são satisfeitas nos contornos. Tá? Alguns exemplos eu vou fazer aqui mostrando esses passos, alguns outros não. Tá? Algumas vezes a coisa vai ser um pouco mais direta e algumas vezes eu vou explicitamente mostrar passo a passo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, a questão da condição de contorno, né, que ela é crítica na solução do problema, não só de escoamento, mas de transferência de calor também, né? Então eu vou falar alguma dessas condições de contorno que são normalmente encontradas em problemas de mecânica dos fluidos. A mais utilizada é a condição de não deslizamento. Então, o fluido em contato com uma parede sólida vai adquirir a velocidade da parede. Então, é isso daqui, ó, a velocidade do fluido é a velocidade da parede na interface, né? Onde o fluido encontra a parede ali. Tá? E o caso especial é quando a parede está parada. Né? Aí, nesse caso, a velocidade da parede é zero e a velocidade do fluido é zero ali também. Tá? E as partículas fluidas na interface, né, tem a velocidade zero. Uma outra condição de contorno é a condição de interface, quando dois fluidos A e B se encontram em uma interface comum aos dois. Então tá aqui, ó, o fluido B escoando para a direita, o fluido A escoando para a direita, existe uma interface aqui, ó, pontilhada aqui de preto. E a condição da interface, né, até mesmo pela condição de não deslizamento, é que a velocidade tem que ser igual. Se a velocidade nos dois fluidos é igual, a tensão de cisalhamento é igual. Tá? Então, então, essa é uma condição física, né? A velocidade não pode ter uma descontinuidade, na interface ela tem que ser igual para os dois, e a tensão de cisalhamento também é igual para os dois. O V é uma consequência da condição de não deslizamento, e o tal é uma consequência da terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Então, se você exerce uma tensão para um lado, a reação é uma tensão igual e oposta para o lado contrário. Tá? Aí aqui só um parênteses aqui, né? Então nessa figura aqui, ó, a gente está vendo as tensões com as suas direções positivas. Lembra da convenção de sinal?
essa face aqui de cima tem a normal unitária, aqui no caso N, né, positivo para cima, então ela é positiva no sentido de S positivo. E o fluido de baixo, ele tem a normal unitária positiva, quer dizer, tem a normal unitária para baixo, que é no sentido negativo de N, então a tensão positiva é para a esquerda. Aqui, ó, então, nesse exemplo, a tendência do fluido A é ser empurrado, né, por essa configuração que a gente está vendo aqui, ó, por uma força de cisalhamento para a direita, na mesma proporção que ele tende a retardar o fluido B para a esquerda. Então, nessa configuração aqui, eu estou mostrando aqui, né, a convenção de sinal, qual é a tendência do comportamento desses fluidos aqui, né? Então, a tendência aqui, nessa configuração, é que o fluido B induz o escoamento para a direita na mesma proporção que o fluido A. O fluido B induz o escoamento para a direita do fluido A na mesma proporção que o fluido A tende a parar aqui o fluido B. Tá? E essa coisa acontece, né? E essa tensão, essa ordem de grandeza das tensões, elas são iguais pela terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Tá? Aí é um caso particular da condição da interface, né? É quando a gente tem um líquido e um gás. Então, se a gente tem um fluido A, que é um líquido, água, por exemplo, né? E o fluido B, que é um gás, que pode ser o ar, e a gente despreza o efeito da tensão superficial aqui por um momento, e a gente sabe, né? Acabou de ver que a velocidade na interface é igual para os dois fluidos, a tensão de cisalhamento agindo na partícula de água na superfície tem que ser igual à tensão de cisalhamento agindo na partícula de ar logo acima da superfície. Então, a terceira lei de Newton. Né? Então, a tensão de cisalhamento aqui, na condição de interface, pela ação e reação, né? Ela também tem que ser igual. Então, olha só que interessante. O μ da água, du dy, que é a tensão de cisalhamento unidimensional, tem que ser igual ao μ do ar, du dy do ar. Aqui o du dy da água. Mas a viscosidade da água é 50 vezes maior que a do ar. Tá? Então esse termo aqui, ó, a viscosidade da água, do ar, é aproximadamente 50 vezes menor. Então, o du dy do ar, né, se esse termo aqui é aproximadamente 50 vezes menor, esse termo aqui tem que ser aproximadamente 50 vezes maior para a gente manter a física do problema respeitado na interface. Então, o que acontece aqui, ó, é que o du dy da água ele é muito menor do que o du dy do ar, aqui, tá vendo? Para manter a igualdade. E aí, a consequência final disso, a gente, por causa dessa questão, né? Como aqui o gradiente de velocidade é muito menor do que o gradiente de velocidade da água, a gente assume que na interface a tensão de cisalhamento ela é muito menor do que em qualquer outro local na água. Porque ali não deve ser tão grande para respeitar a condição de contorno. Então, numa condição de superfície livre, sem tensão superficial, normalmente a gente assume que a tensão de cisalhamento é zero. A gente vai resolver um problema e usar essa condição aqui. Tá? Em compensação, para o ar não é válido, porque aqui o gradiente de velocidade tem que ser muito grande para compensar a física do problema ali, né? É o que ele está mostrando aqui, ó, o du dy da água na interface e o du dy do ar ali na interface. Tá? Como é que ele é muito mais inclinado, né? Como é que o du dy é muito mais inclinado e o do ar quase não é inclinado. Se o du dy quase não é inclinado, a gente assume que a tensão de cisalhamento ali vai ser aproximadamente igual a zero. Tá? Agora, só tem que tomar cuidado, né? Olha só, na interface a tensão de cisalhamento é igual, mas aí é claro, né, que para dentro de cada um dos fluidos, aí você tem a tensão de cisalhamento para cada fluido, né? Quando um fluido encontra o outro, a tensão de cisalhamento é igual, mas aqui para dentro se existe uma tensão de cisalhamento da água com as suas camadas de fluido adjacente e aqui do ar com as suas camadas de fluido adjacente. Tá? Certo?
Então, ó, o que eu estou falando, né? A gente vai ver que na água essa tensão pode ser desprezada, porque o gradiente de velocidade quase não é alterado ali, né? Ele é basicamente constante. Por outro lado, para o ar, né, para manter a condição de contorno, o gradiente de velocidade deve variar muito. Então, a gente tem duas questões conceituais aqui, né? Uma, que a tensão de cisalhamento é igual na interface entre o fluido e o ar, entre a água e o ar aqui, por exemplo, mas é claro que para dentro do fluido aqui, isso não é verdade. Cada um vai ter seu comportamento, tá? Uma outra condição de contorno que é muito útil é a de simetria, e ela simplifica muito o problema espelhado. Então, por exemplo, se a gente tem um perfil de velocidade assim, ó, e existe mesmo, a gente vai ver inclusive o perfil parabólico do escoamento num tubo, ele é simétrico. Se o tubo é simétrico e o escoamento laminar, ele é totalmente simétrico. E aí, o que acontece com o perfil de velocidade aqui? Ó? O du dy é zero. Então, a gente pode resolver um problema com relação ao plano de simetria, cortar aqui, ó. Isso daqui é uma coisa bem interessante, né? Você pode vir aqui e não resolver essa parte de cima. Você resolve esse problema dizendo que aqui, nesse local, o du dy é igual a zero e resolve só esse domínio aqui, ó. Depois, todo esse perfil de velocidade, você simplesmente rebate aqui, ó. Certo? Então, o que você achou? Aqui vai ter uma velocidade máxima para zero. Se você andou r sobre 8 para baixo e achou um certo valor de velocidade, se você andar r sobre 8 para cima, você vai ter o mesmo valor de velocidade. Então, você pode resolver só na metade do domínio e rebater isso para cima. Tá? Que resolve. Aí depois você constrói a solução sem precisar ficar resolvendo a equação diferencial no domínio inteiro. Tá? Então, se o domínio aqui, por exemplo, se isso daqui for um tubo, e você tem um domínio D aqui, você pode resolver só para o R e depois rebater isso aqui para cima, que você vai ter em todo o diâmetro. Tá? Então, essa é a condição de simetria, condição de contorno de simetria. Então tá aqui, ó, du dy igual a zero, por exemplo, né? E y igual a zero, nesse caso aqui, né? Tá? Onde o eixo y, a origem, né, tá aqui, né? Certo? Então a origem tá aqui, porque o y igual a zero, certo? Du dy igual a zero, tá? Certo? Então vamos resolver um problema aqui, um exemplo, de agora até o final da aula, a gente vai ficar só resolvendo exemplo de aplicação da equação de Navier-Stokes. Então, simplificações, como é que a gente simplifica e tudo mais. Então, olha só, um filme fluido escoa através de um plano inclinado, então é esse problema aqui, ó. Você tem um plano inclinado aqui de 15 graus, isso daqui é um fluido, ó, certo? Essa aqui é a superfície livre do fluido e ele está escoando. Você inclinou ele, o fluido começou a escoar, né? Imagina que você coloca uma bandeja com fluido em cima, aí você inclina de 15 graus, e aí o fluido começa a inclinar, a escoar, né? Então o fluido desce, né? Escoa para baixo de um plano inclinado, em regime permanente, completamente desenvolvido. Eu falei já de escoamento completamente desenvolvido aqui, ó. Nesse momento aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui. Aqui eu tinha falado do escoamento completamente desenvolvido para justificar essa simplificação aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente não ia demonstrar isso, que nenhum livro-texto demonstra essas relações, e eu ia simplificar ou mostrar como que a gente já trabalhou nessas relações simplificadas. Então, por causa da continuidade, esse termo vai embora, e de um regime de escoamento completamente desenvolvido, esse termo aqui vai embora. Aqui nesse exemplo, a gente está definindo escoamento completamente desenvolvido. Aqui, ó. Então, o que é o escoamento completamente desenvolvido? Para qualquer o perfil de velocidade, né, esse perfil de velocidade que se desenvolve aqui pelo escoamento, ele não varia sendo igual em dois pontos x1 e x2, por exemplo. Então, qualquer local que você for pegando ali do escoamento, se eu traçar um perfil de velocidade aqui para frente,
esse perfil de velocidade vai ser igualzinho. Tá? Esse é a condição de escoamento completamente desenvolvido. Tá? Então, tubos, seções longas, tubos ou seções longas e retas, longe de curvas e válvulas. Então, normalmente, a gente desenvolve nossas equações para essa condição, e por isso, até que quando você está fazendo estudo em laboratório, a gente sempre quer estar longe de curvas, válvulas e acidentes na linha, porque todo o equacionamento ele é feito considerando o escoamento completamente desenvolvido. Muitas simplificações são feitas com essa hipótese. Tá? Bom, então a gente tem um filme fluido escoando de espessura H. Está aqui, ó, H igual a 1 milímetro. Tá? Então, na medida que você inclina o fluido, o H vai ser de 1 milímetro. Ele está pedindo o seguinte, ó, simplifique a continuidade e as equações de Navier-Stokes para modelar esse escoamento. Para a gente chegar numa expressão que descreva esse perfil de velocidade aqui. Tá? Ó, obtenha uma expressão para o perfil de velocidade do líquido, a distribuição de tensão de cisalhamento e a vazão volumétrica e velocidade média. Ele quer que relacione a... Bom, isso daqui tudo bem, é opcional, né? Relacione a espessura do filme de líquido, esse H aqui, ó. Ele quer saber, né, para a gente chegar numa expressão do H em função das outras variáveis, do θ, de todas as outras variáveis do problema. E aí ele vai pedir para calcular a vazão num filme de 1 milímetro de espessura, escoando numa superfície de 1 metro para dentro da tela aqui, né, inclinada a 15 graus com a horizontal, que é o que está dado aqui. Tá? Então vamos lá, vamos resolver esse problema aqui usando os dados do problema. Aqui, ó, eu tinha falado com vocês anteriormente que a gente normalmente nas equações de Navier-Stokes a gente deixa o Gx, o Gy e o Gz lá indicados. Quer ver aqui, ó? Aqui, ó, o Gx, o Gy e o Gz. Apesar da gente saber que se os eixos estiverem alinhados e o Z para cima, a aceleração local da gravidade só vai ter componente em Z, né? Não vai ter nem Y nem X. Só que às vezes a gente inclina os eixos coordenados por uma questão de conveniência, que é o que ele fez aqui, ó. Então, o G efetivamente vai ter componente em X. Tá? Então, por isso que é importante deixar lá o Gx, o Gy e o Gz. Olha lá, ele tá alinhado aqui. Né? Tá? Bom, aí a continuidade para o escoamento incompressível é dado pelo divergente do vetor velocidade, que está expresso aqui. A gente não tem escoamento em Z, então de cara o dW e o dz vai embora. É um escoamento bidimensional. Como é completamente desenvolvido, du dx igual a zero. Tá? Então, o U não varia com x. Ele vai ser igual. Aqui atrás também é a mesma coisa. Observa aqui, ó. Isso é o perfil de velocidade que a gente obtém, que a gente já viu isso anteriormente, né? Até lá em conceitos fundamentais. Eu repeti isso aqui, ó, nesse slide aqui, para simplificar o problema para vocês. Ó. Então, esse é o perfil de velocidade que se desenvolve ali. Tá? Então, aqui, voltando aqui, né? O du dx não varia, tá vendo? O U, ele é sempre o mesmo, né? O U aqui nessa altura y aqui, ó, ele vai ser igual aqui. Aqui embaixo vai ser igual aqui vai ser igual aqui, tá certo? Então, em cada y aqui, para cada y, o U não varia. Então, essa é uma característica do escoamento completamente desenvolvido. Du dx igual a zero. E aí, a continuidade simplifica para dv dy igual a zero. Tá? Então, a gente sabe que o dw e o dz é igual a zero, porque o escoamento é bidimensional. Ele é completamente desenvolvido, du dx igual a zero. Então, pela continuidade, dv dy igual a zero. Tá? Isso vai ajudar a gente bastante. Então, vamos analisar agora a equação de Navier-Stokes, ou a equação da quantidade de movimento linear, para o eixo x, ó, né, alinhado aqui ó, com o movimento. Tá? Então, aqui está a equação de Navier-Stokes, eu pintei aqui de cada cor, cada uma das simplificações. Ó.
Então, du dt igual a zero, regime permanente, ele falou lá em cima, né? Aqui, ó, em regime permanente, tá? O du dx, tanto a variação de u com x, quanto que é o du dx, né, quanto a derivada segunda é zero, porque o escoamento é completamente desenvolvido. Então, esse termo aqui vai embora, e esse termo aqui vai embora. Tá? Então, tudo que está pintado aqui, vai ser simplificado. Olha só, observa que vai sobrar quase nada. Tá? dp dx igual a zero, porque não tem nenhum gradiente de pressão aplicado em x, puxando ou empurrando o fluido, né? Ajudando ou dificultando o movimento do fluido. O escoamento ele se desenvolve inteiramente pela gravidade. Eventualmente, quando a gente tem uma pressão aplicada numa região, né, uma bomba, por exemplo, o escoamento se desenvolve por causa desse. Na horizontal, você precisa de uma bomba ou algum elemento para exercer uma pressão no fluido, para ele escoar. Nesse caso, o escoamento é só pela gravidade, dp dx igual a zero. Tá? A gente vai resolver problemas que o dp dx não é igual a zero. Certo? O v igual a zero foi obtido da continuidade. É o seguinte, olha só. O dv dy é igual a zero em v igual a zero. Tá? Então, na parede, a condição de não deslizamento implica que tanto u quanto v é zero. Mas o y ele é igual a zero para qualquer x. Né? Quer dizer, desculpa, mas em y igual a zero para qualquer x, o v é igual a zero. Se você começa com v igual a zero e diz que a velocidade não varia, isso daqui veio da continuidade. Isso daqui é a condição de não deslizamento, tá? Certo? Aqui veio da continuidade. E aqui da condição de não deslizamento. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, na parede a velocidade é zero, mas a velocidade não varia com y. Então a velocidade é zero para todo y, certo? Se a derivada é zero, ela vai ficar constante. Então na parede, né, para qualquer x, isso daqui vai acontecer para qualquer x. Então v igual a zero para qualquer x e y. Tá? Se ele é zero na parede para qualquer x, ela vai ser zero ao longo de toda a parede aqui. Se ele é zero ao longo do domínio do fluido, porque o dv dy é zero, então ela vai ser sempre zero. Então não existe nenhuma componente vertical de velocidade. Só existe componente horizontal. Essa é a conclusão aqui. Ó. Não existe componente vertical de velocidade. Tá? Certo? Essa é a conclusão que a gente tira da continuidade e da condição de não deslizamento. Sem escoamento em Z, esse termo aqui em Z vai embora. Tá? Esse termo aqui em Z vai embora. Então aqui, né, o termo em Z vai embora. Esse termo aqui foi embora. O V aqui eliminou esse termo. O du dx eliminou esse termo. Mas o d2u dy2 não é zero. Tá? A derivada com u com relação a x é zero, mas a derivada segunda de u com relação a y não. Nem a primeira, na verdade. Ó. Esse du dy aqui não é. Observa aqui, ó. O u está efetivamente variando com y, tá vendo? À medida que você muda o y aqui, ó, à medida para um certo y1 aqui, a gente tem um certo u1. Para um certo y2, a gente tem um certo u2. Então, o d2u dy2 é diferente de zero, e o du dy também é diferente de zero. Quem zera esse termo aqui é o v. O v é zero em todo o domínio. Tá? E existe uma componente da aceleração da gravidade em x aqui, né? Porque o g está para baixo, então ele vai ter uma componente aqui em x. Tá? Vai existir um gx, isso que eu estava falando. Não eliminem a aceleração local da gravidade
em outras direções, porque ela pode ter componentes ali. Agora vamos ver o eixo Y. Então, regime permanente, hipótese do escoamento completamente desenvolvido, dv dx igual a d2v dx2 igual a zero. Então, a gente já sabe, inclusive, que o v é zero, né? A gente já sabia que o v era zero. Aqui de trás, ó, certo? Para qualquer y e x, mas tudo bem, foi só reforçado aqui, né? Aqui, ó, de novo, daquela mesma condição, né? Ó, v é zero também, da continuidade e tudo mais. E sem escoamento em z. Então, esse termo vai embora, esse termo vai embora, esses termos aqui todos vão embora, tá? E a gente ficou com essa relação aqui, entre a pressão, entre a força de corpo e uma pressão normal ali em Y. E em Z, a gente elimina quase todo mundo, né? Porque não tem escoamento em Z, tá? Certo? E aí a gente fica com essas equações simplificadas aqui, ó, já tirando todos os termos que foram simplificados, olha só. 0 igual a ρgx, d2u dy2, isso aqui para o eixo y. Para o eixo x a gente fica com essa relação aqui, tá? E aqui, ó, a gente tem uma derivada parcial de u em y aqui, tá vendo aqui, ó? Ele está se referindo a isso aqui, ó. Mas a gente pode transformar isso numa derivada total, porque a gente sabe que não tem escoamento em z. A gente sabe que o du dx é zero, pela escoamento completamente desenvolvido. A gente sabe que o du dz é zero, porque não tem escoamento em z. Então a gente simplifica aqui, ó. A derivada parcial vai ser uma derivada total. Tá? A constante de integração não precisa depender nem de z nem de x, porque a gente sabe que a variação é zero. Tá? Então isso simplifica na hora de obter a constante de integração. Então, Navier-Stokes em x fica dessa forma aqui. Como a gente tem um plano inclinado, né, o nosso referencial no nosso referencial aqui, que é esse aqui, né? A componente x da aceleração local da gravidade é g seno θ. Né? Aqui eu fiz uma trigonometria só para mostrar. Né? Tá? Então é g seno θ, tá? Que vai virar o gx aqui. Certo? A projeção aqui, né, do g, aqui está o g, e esse daqui é o g seno θ. Tá? O θ está aqui, né? À medida que esse plano vai inclinando, o g vai inclinando ali do mesmo... aqui, né, vai adquirindo o mesmo ângulo da inclinação. Bom, aí substituindo, ó, derivada total segunda de u com relação a y é igual a menos ρ, g seno θ sobre μ. Aqui, eu só substituir aqui, né? Ele passou o μ para baixo, ρ, g seno θ sobre μ. Tá? Aí, integra, né, dos dois lados. Du dy é menos ρ, g, então a integral da derivada segunda dá a derivada primeira. Aqui vai aparecer um y mais uma constante de integração que não depende do y, ela é constante, nem de y, nem de x, nem de z, nem de tempo. E se a gente integrar novamente, a integral de du dy vai dar u de y. Esse cara aqui vira um y ao quadrado, né? Sobre 2, repete esse termo aqui, que era constante. C1 de y mais C2. Tá? E essas integrais, né, foram muito simplificadas por causa da continuidade, né? E não só a continuidade, né, mas também observa que ela ajudou a gente a simplificar muita coisa, a continuidade ajudou a gente a simplificar muita coisa. Na equação de Navier-Stokes, a gente pode não ter usado ela diretamente ou resolvido a equação da continuidade, mas, por exemplo, ela nos disse que o dv dy era zero. E isso, usando a continuidade mais a condição de não deslizamento aqui na parede, a gente zerou o v em todo o domínio. Então, a continuidade ajudou a simplificar bastante a solução do problema. Tá? Bom, aqui ó, a gente tem duas constantes de integração e a gente precisa de duas condições de contorno.
A gente tem duas óbvias, né? Na interface sólida, condição de não deslizamento, assumindo que essa parede está parada, né? U em y igual a zero, igual a zero. E na superfície livre, lembra, a gente viu interface líquido-gás, a tensão de cisalhamento é zero. Então, mi du dy é zero e y igual a h. Tá? Então, aqui, ó, o du dy é igual a zero. Tá? Bom, aí fazendo as substituições, né, vou deixar aqui para vocês verem com calma, né? A gente chega no C2 e no C1, ó, o C2 igual a zero e o C1 igual a ρ GH sendo θ sobre μ. Tá? Aí, enfim, só substituindo, né? Aqui é só substituição, depois vocês podem fazer aí com calma. O de y, né? O que é esse perfil de velocidade aqui, ó? ρg seno θ, mi, hy, y ao quadrado sobre 2. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, ó? Quanto que é o seno de zero? É zero, né? Então, esse escoamento só se desenvolve, esse perfil de velocidade, né? Ou a velocidade vai ser zero quando o θ for igual a zero. Então, esse fluido ele só escoa pela inclinação aqui da placa, né? Tá? E a componente horizontal do vetor velocidade só varia em y, certo? O u aqui, né? O que é a componente horizontal do vetor velocidade? É o u. Então, ele está dizendo que o u é um u somente de y. Como é que a gente obtém a tensão de cisalhamento? É mi du dy. Então, é só multiplicar por mi e derivar aqui, né, derivar essa relação. Então, ρg seno θ, h menos y. E aí, fazendo a convenção de sinal, né, para o caso da tensão de cisalhamento na parede inferior aqui, ó, em y igual a zero, a gente tem essa tensão de cisalhamento aqui. ρg seno θ, h. Como ela é positiva, todo mundo aqui é positivo, né? E para o fluido, a superfície na qual ele está agindo inferior a y negativo, a força de cisalhamento deve ser em x negativo. Essa convenção de sinal que está pequenininha aqui, né? Lembra aqui, ó. A tensão de cisalhamento positiva, numa face y negativa, ela tem que agir para a esquerda. Então, a gente tem uma tensão de cisalhamento positiva, numa face aqui de baixo, eu estou trabalhando nessa face aqui inferior, nessa face aqui, ó. Então, ela tem que agir para a esquerda, tá? Certo? Então, a tensão de cisalhamento positivo agir na direção aqui x negativa, para a esquerda, né? E ela balanceia a componente x da força da gravidade. Então, né, a tensão de cisalhamento aqui está sendo balanceado pela componente x da força da gravidade, aqui, ó, que é o g seno θ, tá? Bom, aí a convenção de sinal aqui, né? A maior aqui, ó. Aí eu só estou enfatizando que aqui, ó, no plano inferior, negativo em y, se eu achar uma tensão de cisalhamento positiva, que é o que a gente achou, no fluido, essa tensão está agindo para a esquerda, retardando o fluido, né? Atrapalhando o movimento. E a reação a isso é induzir o movimento da placa para a direita, em x positivo. Então, se a placa não tiver fixada em nada, o fluido vai tentar jogá-la para a direita aqui, tá? E aí a gente só joguei essas expressões aqui no Excel, né? E aí, ó, em função do ângulo, a gente tem um perfil de velocidade que varia, né? Quanto maior o ângulo aqui, o amarelinho aqui, né? O laranja aqui é para um ângulo de 30 graus, então o perfil de velocidade é mais agressivo aqui, ó, do que de 15 graus, que foi o original, né, do problema. Eu peguei os dados do problema e substituí. E aqui a expressão da tensão de cisalhamento. Quanto mais perto da parede, então aqui é o Y, né? Então o Y0, a tensão de cisalhamento é máxima. Observa que aqui, ó, é onde o gradiente de velocidade é o máximo. Se o tal é mi du dy, no local que o du dy for máximo, a tensão de cisalhamento é máxima. E à medida que a gente chega numa região que a tensão de cisalhamento é zero, lembra que isso foi a condição de contorno, né? A tensão de cisalhamento vai caindo, tá? À medida que o Y vai chegando perto lá
dessa superfície aqui, ó, a tensão de cisalhamento vai ficando zero. Então, no y igual a zero, que é aqui embaixo, a tensão de cisalhamento é máxima. Tá? Aqui para 15 graus, aqui para 30 graus. Né? E ela é maior para 30 graus, porque, como a gente viu aqui anteriormente, né, o gradiente de velocidade é maior. Ó, certo? O de y em função do y. Quanto maior o y, maior o u. E ele é tanto mais agressivo quanto maior for o ângulo. Né? Tá? Em consequência disso, a tensão de cisalhamento ela vai ser maior aqui, ó, na parede, né? Y igual a zero aqui, ó, é a parede aqui, né? Tá? Então ela é maior perto da parede, porque o gradiente de velocidade é maior, e ela é maior para uma placa inclinada de 30 graus, porque o gradiente de velocidade é mais agressivo para esse caso, do que para um ângulo de 15 graus. E à medida que a gente vai subindo na parede aqui, ó, a tensão de cisalhamento vai diminuindo até o valor de zero, que foi a condição de contorno aqui na interface entre um líquido e um gás. Tá? Que aqui é entre a água e o ar, por exemplo. Certo? Bom, aí ele pediu a vazão volumétrica, né? Expressão para vazão, integral de U dA, 0 a H, né? De U de Y, B dy, o que é o dA, né? É o B para dentro do quadro, dy, né? Entenderam, né? É o que esse dy aqui é o elemento de área que cada elementozinho de volume, ó, para dentro do quadro, e ele tem uma certa alturazinha dy. Tá? Então ele tem uma certa alturazinha dy e tem uma largura b. Então esse é o elemento de área que cada porçãozinha dy aqui de fluido está enxergando. Tá? Então essa porçãozinha dy aqui, ó, tem associado a ela um certo u de y, e ele vai encontrar um b dy para passar. Tá? Então é integral de 0 a h do u de y dA, que é o b dy. Tá? Então 0 a h, a gente tem a expressão do u de y, está aqui, ó, b dy. Aí resolvendo, né, essa integral, bem simplesinha, a gente fica com essa expressão aqui para vazão. Tá? A vazão em função do θ, em função do h, né? Certo? E a velocidade média obtida, dividida, ele pediu, né? A velocidade média, a vazão pela área, B vezes H, né? Quem é B é a largura e H a altura. Então a gente já calculou a vazão. Então a velocidade média é dada por essa relação aqui. Ρg sendo θ, H ao quadrado, μ sobre 3. Se a gente resolver para a espessura do filme, né? Isso ele pediu, foi relacionar a altura do filme do fluido com a vazão. Então tá aqui, ó. Isso é feito aqui. Só isolar o H dessa expressão aqui, né? Só trabalhar no H aqui, ó. E aí você chega nessa relação. O H é 3 vezes a vazão sobre Ρg seno θ, tá? E aí ele quer saber a vazão, aí tem que voltar na expressão original, né? Ele quer saber a vazão para um filme de 1 milímetro de altura, uma espessura de 1 metro, né, largura de 1 metro, e um inclinado de 15 graus. Então a vazão, aí é só substituir valor aqui nessa expressão aqui, ó. Tá? Ele deu todos os dados, né, para essa relação. Então só substituir aqui e a gente fica com 0,846 litros por segundo. O escoamento foi laminar. Todas essas relações aqui só foram possíveis graças à hipótese que o escoamento é laminar. Aí a gente verifica, ó, o que é o Reynolds aqui, ρVH sobre μ. Só que a velocidade média é vazão sobre a área. Então, substituindo os valores aqui, né, a gente já tinha calculado a velocidade média ali. Então, 845, laminar. Tá? Um Reynolds baixo, a gente assume que ele seja laminar. Tá? Aí agora, a gente vai resolver, a gente fez esse caso ilustrativo para vocês verem. Alguma dúvida aí, Vitor? Alguma pergunta, alguma questão aí? Enquanto não, professor. Valeu, beleza. Então, a gente vai ver alguns problemas que têm nomes, né? Porque eles são importantes e têm uma série de aplicações experimentais.
E eles possuem uma expressão analítica fechada, né? Isso que eu estava falando, isso que eu estava me referindo lá atrás, é uma relação analítica fechada. Isso daqui é um perfil de velocidade que você consegue descrever numa equação analítica dessa forma aqui, ó, e fechada. Quer dizer, você tem uma expressão que, sabendo as grandezas do problema, você chega no perfil de velocidade analítico, né? Exato, tá? Tanto para a velocidade, para o perfil de velocidade, quanto para o perfil de tensão de cisalhamento, quanto para vazão, para velocidade média, né? Então, a gente vai resolver algumas outras configurações que possuem também resultados analíticos, né? E sempre escoamentos em regime laminar, bidimensional e em regime permanente, tá? Que são os escoamentos de Couette e de Poiseuille. A gente já viu de forma resumida em conceitos fundamentais no estudo inicial de viscosidade, mas agora a gente vai fazer esses dois aqui a gente já viu, sem nomear e sem a gente em momento nenhum se preocupou lá atrás no formato matemático do perfil de velocidade. Agora a gente vai chegar nesse perfil de velocidade analiticamente, né? Esse perfil de velocidade aqui que eu me refiro, né? A gente sempre usou o perfil de velocidade de forma como se, assim, assumindo que é daquela forma e em momento nenhum eu mostrei para vocês como calcular. Agora a gente está aprendendo como calcular. A gente fez isso para esse caso aqui, simples, certo? De um fluido descendo num plano inclinado. Agora a gente vai ver o caso que justamente foi a origem da nossa definição de viscosidade, que é uma placa de baixo parada e uma placa de cima se movendo com velocidade constante. A gente vai partindo das equações de Navier-Stokes chegar na mesma relação que a gente obteve para a tensão de cisalhamento, né, em função do gradiente de velocidade. Tá? A gente vai fazer esse exemplo aqui depois da parada, né? Vamos dar uma parada agora, para descansar um pouquinho. Eu vou até deixar aqui o enunciado.